Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Segunda-feira hoje, dia 27 de julho de 2020. Bom dia, uma semana que se inicia, uma semana de trabalho, porque a semana começou ontem, né? Desejo a todos uma semana de vitória, uma semana de favor e graça de Deus operando na vida de vocês. Amém? Quero agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, tivemos mais inscritos nessa semana e vamos crescendo. E você nos ajude compartilhando os vídeos, indicando a outras pessoas o nosso canal, dá o seu like aí nas nossas mensagens, comente que isso é importante para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para que você possa receber notificações quando novas publicações forem colocadas no canal. Amém? Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta da Vida Plena Ministério Internacional no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. A conta está logo aqui abaixo, ao lado do título desta mensagem, tem uma seta apontando para baixo, você clica nessa seta, que aí a página desce e os dados da conta aparecem para que você possa fazer a sua contribuição através de TED, transferência, DOC, o que seja. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Esses dias o Senhor tem falado comigo num versículo e eu quero compartilhar com vocês sobre isso, né? Sobre este versículo que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. Nós conhecemos a história de Daniel. Daniel é um profeta de Deus, um homem firme, sério, no seu compromisso com Deus, na sua vida com Deus. E a gente sabe que por causa da sua seriedade, da sua firmeza com a palavra, sua firmeza com o propósito, sua firmeza com Deus, ele foi um homem muito bem sucedido e isso nos serve de exemplo. E eu quero ler o versículo 8 e 9 de Daniel 1, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando nós lemos, querido, o livro de Daniel, a gente precisa entender o contexto do que Daniel vivia. Daniel era um jovem, né? Ele era um jovem, um príncipe, né? Um jovem que estudioso, um jovem dedicado, um jovem com um espírito excelente. Quando Jeremias, ele viveu no mesmo tempo de Jeremias. E Jeremias o tempo todo advertia aos reis de Judá, de Jerusalém, que eles deveriam se voltar para Deus, eles deveriam ouvir a voz de Deus por intermédio dos profetas e obedecer à lei, obedecer às instruções de Deus para que viesse tempos bons. Mas se eles continuassem a desobedecer a Deus, viria juízo sobre eles. E eles não deram ouvidos a Jeremias, bateram no profeta Jeremias, castigaram o profeta Jeremias, esbofetearam o profeta Jeremias, jogaram o profeta numa cisterna, enfim, fizeram de tudo, né, para tentar calar a voz profética. E então, por fim, aconteceu aquilo que Jeremias havia profetizado da parte de Deus para Israel. Israel foi invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Foi invadido pelo exército da Babilônia e foi completamente destruído. Os reis foram presos, Joaquim teve seus olhos furados, mas o rei Nabucodonosor disse: no profeta Jeremias não toque. E Jeremias foi como é que se diz? Foi poupado de qualquer castigo, de qualquer maldade, e ele não sofreu nada, porque o rei conhecia a integridade, a seriedade do profeta Jeremias e ele não foi tocado, porque Deus, eu creio que Deus colocou isso no coração de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor disse então para seus soldados, seus generais, que levassem de Israel os jovens estudantes, né? Jovens que fossem sábios, que fossem treinados na sabedoria, no conhecimento, para que pudessem estar ali na corte, né, na Babilônia, e também servir ali. E aí, nesse grupo, Daniel foi. E indo para lá, a gente vê que muitas pessoas
Por isso é bem enfatizado aqui no livro de Daniel. Muitos dos que foram levados para a Babilônia se esqueceram, né, que eram judeus, que tinham um Deus vivo que guardava eles, que tinha uma aliança, que tinham uma aliança onde era previsto tanto, como é que eu diria, preceitos, obrigações, quanto privilégios, né, decorrentes dessa aliança, mas muitos se esqueceram dessa aliança e viveram como se judeu não fosse. Mas Daniel, ele guardava a sua aliança com Deus, e aí nesse versículo diz que ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Por quê? Porque na lei judaica que existiam restrições com relação a comidas, a bebidas alcoólicas, etc. Né? E a Babilônia não estava nem aí para isso. Mas aí quando eles foram para a corte, né, foram oferecidas essas coisas para eles. Né? Bebidas e comidas que contrariavam aquilo que a lei judaica orientava que devia ser feito. E aí Daniel, né, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Não se contaminar com o mundo. Babilônia naquele tempo era o mundo. Né? Israel simbolizava aqui a igreja, né? As pessoas voltadas para Deus, e a Babilônia aquelas pessoas alheias a Deus. É o mundo de hoje. Né? Então, hoje, querido, não é diferente daquele tempo de Daniel. Hoje nós, como igreja, como família de Deus, como filhos de Deus, nós também precisamos resolver, né, decidir firmemente no nosso coração não contaminarmos com o mundo. Né? E o mundo, quando eu falo de mundo, eu falo das falsas doutrinas, eu falo das ideologias, eu falo dos princípios, dos valores que são difundidos no mundo, que são completamente contrários à palavra de Deus. Né? E eu quero destacar duas palavras aqui que eu quero trazer o significado para você no hebraico. Primeiro é a palavra firmemente, que diz que resolveu Daniel firmemente. Tem umas versões que diz, decidiu Daniel firmemente. Né? Essa palavra firmemente, querido, ela significa uma decisão no ser interior, lá no mais íntimo. Não foi uma decisão que foi tomada da boca para fora. Daniel decidiu firmemente, ou seja, no seu ser interior, na sua mente, na sua vontade, né, na expressão da sua vontade, no seu coração, na sua inteligência, na sua alma, na sua consciência, diante do seu conhecimento, diante da sua razão, diante da sua reflexão, né, ele decidiu no mais profundo do seu ser, no seu espírito, né, num lugar ali onde estão os seus desejos, no lugar onde está sediado o seu caráter moral, né, onde está localizadas as suas emoções, as suas paixões, a sua coragem. Foi lá no mais íntimo que ele decidiu firmemente não se contaminar, né, com as iguarias do rei, não se contaminar com o mundo. Eu acho interessante isso, querido, porque eu já ministrei isso em comunidades terapêuticas e eu tenho essa convicção dentro de mim, porque isso aconteceu comigo e eu já vi acontecer com outras pessoas. Todos os nossos problemas, queridos, todos os nossos problemas, posso dizer isso com toda certeza, todos os nossos problemas em quaisquer áreas da nossa vida, sejam relacionamentos de casal, relacionamento pais e filhos, seja dependência química, seja qualquer problema de comportamento, quaisquer que sejam os problemas, eles podem ser resolvidos com uma decisão. Como fez Daniel, decidiu firmemente no seu coração. Quando a pessoa decide firmemente no seu coração, lá no mais íntimo, tudo pode ser resolvido. Os casamentos podem ser restaurados quando maridos e esposas decidem firmemente no seu coração se voltar para a palavra, viver a palavra, andar em amor. Não o amor humano, mas o amor de Deus, o amor do tipo de Deus que já está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Os problemas de relacionamento podem ser resolvidos, os problemas da dependência química podem ser resolvidos se o homem ou a mulher que esteja vivendo esse problema, decidir no seu coração não se contaminar mais com isso. É claro, querido, que a pessoa vai passar por um processo onde ela vai ter que lutar, mas ela vai prevalecer se ela ficar firme no propósito, firme na sua decisão. Então eu chamo a sua atenção para essa palavra. Daniel decidiu firmemente. No hebraico a palavra leb, que significa isso. Decidir lá no mais íntimo, no espírito,
no coração, na sede do nosso desejo, do nosso caráter moral, na sede da nossa coragem, das nossas emoções, né? Outra coisa também é essa palavra contaminar-se. Também é muito forte essa palavra aqui, porque no hebraico essa palavra é a palavra gaal, e ela significa sujar, poluir, profanar, ser impuro, ser poluído, né? Ser profanado, poluir, macular, tornar-se impuro. Essa palavra profanado aqui significa, ela se refere à remoção da função sacerdotal. E nós sabemos que hoje em Cristo, nós somos em Cristo, né? Nos constituiu reinos e sacerdotes de Deus. Então, queridos, hoje em dia a gente vive uma situação com essa situação que estamos vivendo no momento, essa pandemia de Covid-19, e a gente vê aí a mídia, querido, uma parte da mídia sendo enfática, sendo contundente, o tempo todo falando de morte, 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 morte. O tempo todo um direcionamento para um medo, para um pavor que traz dano às pessoas. E isso contamina, querido, a nossa alma, contamina a nossa sensibilidade, o nosso espírito. E a gente vê pessoas que estão com medo de sair dentro de casa, pessoas que estão completamente desequilibradas emocionalmente por conta dessa contaminação diária, dessa contaminação sistemática que a mídia tem feito. E isso precisa ser resolvido. E nós precisamos, cada um de per si, resolver essa situação nas nossas vidas e dentro das nossas casas. Amém? E como que a gente resolve isso? Eu pergunto para você, queridos. Você beberia uma água que escorre de um esgoto? Não precisa me responder, eu sei a sua resposta. De sã consciência, você, sabendo ali que aquela água vem escorrendo de um esgoto, aquela água meio esverdeada, meio acinzentada, esverdeada, e com um odor, um mau cheiro, você beberia dessa água? Não. Sua resposta com certeza seria não. Por quê? Porque você sabe, né, pelo que você vê, pelo cheiro que você sente, né, que aquela água é contaminada, né, e que ao bebê-la você poderia contrair doenças e isso te traria um dano terrível, né? Agora, veja bem, como que você discerne que uma água é contaminada? Primeiro, pela própria evidência física, né, daquilo que você vê ou que você percebe, né, pelo cheiro, você percebe que a água é contaminada, porque a água ela é uma substância que não tem odor, né, ela é inodora e ela também não tem sabor, né? Então, se ela tem sabor, se ela tem cheiro, ela não está pura, né? E aí, além disso, a coloração, que a água ela é límpida, né? Ela é transparente. Então, se ela tem alguma coloração, a gente sabe que tem algum componente estranho ali junto com a água. Então a água está contaminada. Então olha só, essa é uma evidência física. E você tem uma outra maneira de você discernir se uma água é contaminada. Como? Pela fonte, né? Como eu disse, se a água vem de um esgoto, então você sabe que aquela fonte é uma fonte contaminada. E aí o que você faz? Você não vai ingerir aquela água, porque você sabe que aquilo vai te causar dano. Sabe, queridos, nós precisamos fazer com o nosso espírito e com a nossa alma o mesmo que nós fazemos com o nosso corpo. Assim como nós não ingerimos, não bebemos água impura, porque isso certamente nos causaria dano, porque nós discernimos, né, a fonte, né, aquela fonte é uma fonte impura, vai trazer água impura, então eu não vou beber essa água impura porque ela vai me trazer problema. Da mesma forma, nós devemos fazer com a nossa alma, com o nosso espírito, e não beber, querido, de fontes impuras. Fontes que vão trazer, querido, certamente isso vai trazer dano à nossa vida. Ou mais cedo ou mais tarde isso trará dano. É sério isso, queridos. E hoje nós estamos vivendo isso. E muitas pessoas, por não estarem discernindo este fato, estão aí bebendo de fontes impuras e contaminando a sua alma e o seu espírito. E isso certamente já está trazendo dano.
na vida dessas pessoas. E eu quero te alertar para isso hoje, para que você saia disso. É sério, queridos. Isso é muito sério. Hoje, a palavra de Deus diz que nós estamos na nova aliança, que somos a igreja do Senhor. Somos o corpo de Cristo. Aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, formam a igreja, o corpo de Cristo nessa terra. E nós sabemos, querido, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. Então nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas nem tudo convém fazer. Nem tudo convém fazer, nem porque algumas coisas podem nos aprisionar, queridos. Algumas coisas podem comprometer a nossa saúde espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 6 ainda, do versículo 17 ao 20, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E nós somos essa pessoa. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos unimos ao Senhor. E nós nos tornamos um espírito com ele. O Espírito Santo veio habitar no nosso espírito e hoje nós somos um. Somos templo do Espírito. No versículo 18, Paulo continua dizendo: fugir da impureza. Nós temos que fugir da impureza, não é ter contato, não, é nos afastarmos disso. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. No 19 continua: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de si mesmos, de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, hoje nós temos que ter cuidado, porque a gente não precisa sair na rua para se contaminar. A contaminação vem na nossa casa, por intermédio da mídia. Então, se somos um só com Deus, a palavra nos recomenda que nós devemos ser imitadores de Deus. Então, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus, isso não nos serve, querido. E nós temos que tirar isso da nossa vida. Agora, esse discernimento cada um tem que ter. Isso é pessoal. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, Paulo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, treinando-nos, ensinando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, a gente rejeita a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Piedosamente, que é estilo de vida que agrada a Deus. É isso que significa a palavra piedade. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso, que somos filhos de Deus, somos da família de Deus. Jesus Cristo já nos redimiu, já nos purificou. Jesus diz em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem nos purificado, que nós temos que permanecer na palavra. Tudo aquilo que é contrário à palavra não nos pertence, não nos cabe. Precisamos cuidar, querido, da pureza do nosso coração. Porque em Mateus capítulo 5, no versículo 8, ali no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje, querido, nós somos assediados diariamente, 24 horas por dia, porque hoje a televisão, eu sou de um tempo que a televisão ela só começava a funcionar às 18 horas. Então, durante o dia a gente brincava, não tinha acesso à televisão, porque não tinha televisão, não tinha conteúdo. Mas hoje, querido, o conteúdo da televisão é 24 horas e um cardápio variado para atingir várias faixas etárias. E sempre, a maioria, com um cardápio onde é oferecido impurezas, coisas contrárias à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Não somente televisão, mas também filmes, jogos. E nós precisamos, querido, discernir o mal que está disfarçado nestes conteúdos.
para que a gente possa não se contaminar. A gente vê a erotização dos programas, a erotização da publicidade, buscando cada vez mais antecipar fases da vida da criança e dos adolescentes, sem nenhuma preocupação com os resultados nas famílias, sem nenhuma preocupação com noções de responsabilidade. A gente vê, querido, para se vender cerveja, coloca mulheres seminuas, pneu coloca mulheres seminuas. O que tem a ver cerveja com mulher seminua, pneu com mulheres seminuas? É o que é isso? É o apelo. É apelação, querido, para chamar a atenção, para atrair a atenção, para prender a atenção e passar uma mensagem. E aí as pessoas, né, e as crianças veem, adolescentes e até mesmo adultos sendo erotizados pela televisão, e aí os valores vão derrocando. Qual é o resultado disso? A gente vê adolescentes engravidando e dando à luz sem nenhuma condição para criar e formar uma família, sem nenhuma estrutura, querido, espiritual, familiar, financeira, nada. Sem compromisso, sexo sem compromisso. A gente vê, querida, incentivado na televisão, programas de televisão em horário matinal, incentivando crianças e adolescentes a experimentar drogas, viciando crianças em drogas, trazendo uma verdadeira tragédia às famílias. É interessante que essas pessoas que fazem isso, a gente vê isso nos programas, pessoas falando bem das drogas, pela liberação das drogas, elas não lidam com o problema do dependente químico na sua família. Eu conheço a situação, eu conheço famílias, eu trabalho com isso, ajudando famílias, a gente vê o sofrimento de pais, de mães, e até mesmo da pessoa que é dependente química, que ela chega num ponto que ela não consegue sozinha. Seus valores, a sua força moral, a sua força interior foram totalmente deterioradas pelo vício, pela droga. Mas esses programas de televisão não falam isso. Eles glamorizam, né? E colocam a coisa como uma coisa bonita. E não é, querido. Pai e mãe que tem problema com um filho, uma filha com dependência química, sabe do que eu estou falando. Sabe que é sério o que eu estou falando. E sabe reconhecer a gravidade do problema. Mas o que nós vamos fazer para resolver isso? O que nós podemos fazer? Queridos, nós é que precisamos resolver essa situação. Como, pastor? Nós precisamos rejeitar. Rejeitar essas coisas que vêm para dentro da nossa casa para nos contaminar, para contaminar os bons costumes, os bons valores que nós ensinamos na nossa casa. E como é que nós fazemos isso? Não ligar a TV, não assistir. É simples, querido. Tem um botão no controle remoto da televisão chamado liga-desliga. É só desligar. É só desligar, querido. Cada vez mais a gente vê a apelação dessas produtoras de conteúdo, das televisões, apelação nos programas. Por que essa apelação? Isso é uma atitude de desespero, querido. Elas estão desesperadas porque estão perdendo a audiência, elas não querem perder, aí elas fazem de tudo, apelam de tudo para poder segurar a audiência, para não perder. Por quê? Porque isso envolve mídia, envolve publicidade, envolve patrocínio, envolve dinheiro. Eles não querem perder, na verdade, é dinheiro no final. Eles estão um pouco se lixando para os resultados que vão acontecer na sua família. O que eles estão se importando é com o dinheiro que vai entrar para eles. Na forma de patrocínio, na forma de publicidade, etc. Amém, queridos? E aí eles fazem apologia às drogas, eles fazem apologia à ideologia de gênero, sem nem se importar com o resultado que isso vai trazer nas famílias, eles pouco estão se lixando. Os valores dele, que não são os valores que nós firmamos, os valores da família, né? Os valores que eles defendem são verdadeiras afrontas à santidade de Deus e à sua palavra. Mas nós somos de Deus. E nós sabemos que as instruções de Deus são para o nosso bem. São para que nós vivamos bem, vivamos em paz, né? E sejamos bem-sucedidos. A nossa vida seja uma vida de paz, de alegria, de saúde. Essa é a proposta de Deus. A gente vê que a televisão divulgando ideologias, comportamentos completamente contrários à palavra de Deus, visando destruir os valores da sociedade cristã, os valores da família, o respeito,
a submissão às autoridades, a gente vê filhos que não se submetem aos pais, etc. A gente não vê o recato, não vê o trabalho, a valorização do trabalho, não vê valorizando a honestidade, a propriedade, a meritocracia. Não, querido, é só a vantagem, é só o esperto, a esperteza. São valores completamente deteriorados. Querem trazer isso para dentro da nossa casa. E a gente vê ainda mais o quê? Uma oposição sistemática às autoridades constituídas. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, dessa pandemia, a gente vê isso claramente na mídia. Uma oposição sistemática às autoridades constituídas. E isso é uma flagrante afronta à palavra de Deus, que diz que toda autoridade é constituída por Deus. E nós devemos submissão às autoridades. Romanos capítulo 13 é muito claro quando Paulo diz isso lá em Romanos 13. Eu vou ler para você o texto. E diz assim, Romanos 13, do versículo 1 ao 7. Todo homem, aqui não tem exceção, esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui não abre exceção, querido, não dá abertura para isso não. Se seja boa, seja sujeito. Todo homem, aqui o ser humano, né, todo homem, toda mulher, deve estar sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha como é séria a coisa. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você quiser discutir, discuta com Deus, porque a palavra é dele, não é minha. 3, Romanos 13, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Veja bem, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém, queridos? Nós precisamos ter esse entendimento. E a gente vê flagrantemente a mídia jogando as pessoas contra as autoridades. E as pessoas caindo nessa armadilha. Mas a palavra de Deus diz que o nosso comportamento deve ser outro. E qual é a estratégia desses grupos, querido? Eles vão experimentando e vão avançando os limites, até ver aonde a sociedade suporta, até ver onde você suporta. Agora, nós precisamos responder a isso com indignação e proteger os nossos filhos. Como, pastor? Ensinando em casa os valores morais e éticos que cremos e que vivemos. Ensinando, querido, os valores da palavra de Deus. Desligando, querido, o acesso a essas mídias em nossas casas. Porque, da mesma forma, querido, que se uma pessoa chegar e tocar a campainha na sua casa, se aquela pessoa vai trazer algum dano à sua família, você não deixa ela entrar. Não é assim? Você não conhece, você não sabe o que é, você não deixa entrar, você fecha a porta, fala, não quero não, tchau. Não é assim? Pois a mídia, a internet, a televisão, é uma porta de entrada na nossa casa. E nós precisamos saber fechar essa porta quando essas pessoas que estão do outro lado da tela vêm trazer coisas que vão contaminar a nossa família, contaminar os nossos valores, trazer dano à nossa família. Amém, queridos? A gente precisa ter todo cuidado, querido, vigiar aquilo que a mídia está ensinando para os nossos filhos, está trazendo para os nossos filhos. Vigiar o que nossos filhos estão aprendendo na escola, o que a escola está ensinando para os nossos filhos. Participar da vida dos nossos filhos, querido.
Por que é importante isso, pai, mãe? Por que é importante? Porque os pais, queridos, eles são os últimos guardiões da vida dos filhos. Se romper essa barreira, qual a proteção que os nossos filhos terão? Então, pai, mãe, você que está me ouvindo, não abdiquem da sua posição de protetor e da sua autoridade sobre os seus filhos. Você é a primeira autoridade sobre os seus filhos. Depois Deus. Não abdique. Não deixe que a mídia venha ditar as normas na sua casa, ditar e ensinar comportamentos aos seus filhos. Sabe, queridos, não adianta protestar em rede social, falar com outras pessoas. Isso não resolve a situação, não resolve o problema. O que resolve é a gente tomar uma atitude dentro das nossas casas, mudar os nossos hábitos. Como fez Daniel. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Nós precisamos, querido, tomar uma atitude dentro do nosso lar. Nós precisamos resolver firmemente no nosso coração. Ao invés de ver televisão, querido, vá ler um livro, vá caminhar no parque, vá brincar com seus filhos, com seus netos. Olha, nós temos descoberto nesse tempo que aqui a gente não vê televisão, a televisão fica desligada. Na segunda-feira nós temos a reunião de oração que nós oramos. Outros dias que nós temos aqui, a gente brinca com os nossos netos, brincamos de cantinho, eles adoraram brincar de cantinho. Me dá um cantinho, vai pedir para o seu vizinho. A gente brinca aqui no canto da casa, aqui na garagem, no quintal. Benjamin e Ana amam brincar, eles se empolgam. E assim outras brincadeiras que a gente faz aqui, brincando com eles. Voltando àquele velho tempo onde a gente brincava. A gente não tinha jogos, não tinha videogames, então a gente brincava. Como dizia minha mãe, a gente pegava picula. Pegava picula na rua. Pegar picula na rua é brincar. Então a gente brincava e a gente precisa voltar a esses hábitos sadios das nossas famílias. Sabe, queridos, ao invés de assistir televisão, hoje nós temos muitas ferramentas, muitas opções. A internet trouxe isso para nós. Tem muitos canais no YouTube com bons conteúdos. O nosso próprio canal da Vida Plena. Todos os dias a gente posta uma palavra nova, um conteúdo, algo que venha refrigerar o seu espírito, refrigerar a sua alma, te alimentar o seu espírito, trazer esclarecimento da palavra. Aproveite isso. Assim também existem muitos canais com bons conteúdos que nós podemos acessar, conteúdos edificantes. Então, querido, seja seletivo, seja rigoroso no uso da mídia. Seja, assim como você é seletivo com a porta física da sua casa, seja seletivo e rigoroso também com a porta virtual da sua casa, que é a televisão, que é a internet. Não deixe entrar coisas que vão trazer dano para você, que vão contaminar. Amém, queridos? A nossa vida, querido, ela muda a partir do momento que nós mudamos nossas atitudes. Não vai mudar no estalar de dedos, não, querido. A nossa vida muda quando nós mudamos as nossas atitudes. E Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com o mundo. Sabe qual foi o resultado na vida de Daniel? Daniel foi para lá como refugiado político, como prisioneiro político, porque Israel foi conquistado por Babilônia. E sabe qual foi o fim da história de Daniel? Daniel se tornou governador na Babilônia. Ele foi exaltado por Deus por causa da sua fidelidade, por causa do seu caráter, por causa do seu compromisso, da sua firmeza de propósito com Deus. Ele foi exaltado na Babilônia e se tornou governador do rei, governador de toda a Babilônia. Amém? Muitas vezes a gente quer a promoção, mas promoção não vem sem consagração. Promoção de Deus não vem antes da consagração. Primeiro a consagração e depois a promoção de Deus. Amém? Vou orar nesse momento, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela essa palavra, te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço por essa palavra, fazendo diferença na vida dos meus irmãos. Oro pela vida de cada um deles, Pai. Todos da família Vida Plena. Pai, todos aqueles que estão com situações difíceis na família, com familiares, com problemas, com dependência química, com qualquer outro tipo de problema, Pai, eu oro em favor deles agora, ministro sobre eles, Pai, favor e graça de Deus,
Oro, por favor, e graça de Deus se manifestando na vida deles, para que eles ouçam essa palavra e essa palavra possa penetrar no mais íntimo do seu coração, do seu espírito, e possa trazer, Pai, uma mudança de atitude para que possam os resultados também serem mudados nas suas vidas. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo, declaro sobre todos paz, alegria, prosperidade do céu. Pai, declaro também sobre aqueles que perderam o seu emprego durante esse tempo, uma recuperação rápida do emprego. Pai, portas abertas. Declaro sobre os empresários, Pai, crescimento, inspiração do céu para as oportunidades que estão acontecendo e crescimento. Declaro sobre toda a família Vida Plena e sobre todos que estão assistindo, Pai. Paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esta mensagem, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e boa noite e até a próxima.